E aí, mulheres, tudo bom com vocês? Só vamos. O episódio mais assustador de Hora de Aventura é do canal do Paizão. Eu nunca vi, tá ligado, esse canal, mas foi vocês que me recomendaram esse vídeo aqui, porque eu falei que meu desenho favorito era Hora de Aventura. Aí vocês falaram, Elozinho, assiste. Eu falei, então, vamos ver, né? Então, canal do Paizão vai estar na descrição pra quem quiser se inscrever, beleza? E é nóis, vamos pro vídeo. Navegando pelo YouTube eu encontrei esse vídeo aqui sobre um episódio perturbador de Hora de Aventura. Quando eu abri o vídeo, logo de início eu lembrei que episódio era esse. E eu tinha uma leve memória dele ter me traumatizado quando eu assisti ele na televisão pela primeira vez. Antes de terminar o vídeo, eu fui reassistir o episódio pra me lembrar a razão disso. O que tinha? Antes de terminar no vídeo, eu fui reassistir o episódio pra me lembrar a razão disso. O que tinha nesse episódio que deixou o meu eu criança de anos atrás tão assustado? O nome do episódio em questão é Ninguém Pode Te Ouvir. E ele começa como qualquer outro episódio do desenho, com o habitual problema de sempre o Finn e o Jake correndo pra salvar o dia. E dessa vez o vilão é esse cervo, que tá atacando o povo doce descontroladamente. O Jake e o Finn lutam contra ele, mas o Jake perde o equilíbrio, e o Finn sozinho contra o cervo tem suas duas pernas quebradas pelo animal. Logo antes de ser arremessado contra um poste e desacordando. Quando o Finn acorda, ele se depara com essa quietude bizarra. Ele tá num quarto de hospital repleto de macas vazias e só ele deitado em uma delas, com suas duas pernas engessadas e imóveis. Assim, eu lembro do episódio, mas eu não lembro da história nem do plot, não. Eu consigo lembrar dessa cena aqui. Ao explorar o Reino Doce, andando numa cadeira de rodas, o vazio e o silêncio ensurdecedor se tornam cada vez mais inquietantes. E pequenos detalhes aumentam isso ainda mais, como a porta das casas abertas, apesar de não ter ninguém por perto. Atrás de uma casa temos nosso primeiro deslumbre de algum ser vivo residindo nesse ambiente. E pra surpresa do Finn é o seu melhor amigo Jake. É de que ele passou muito tempo dormindo, um bagulho assim. Em cima de uma pilha de lixo remexendo o que tem por ali. Ao questionar se o Jake havia salvado os cidadãos, o Jake responde de uma forma confusa, como se ele não lembrasse exatamente o que tinha acontecido. Além de que não tem ninguém no reino todo, e para isso o Jake responde: estão se escondendo de mim! E o Jake tá com essa ideia de que eles estão se escondendo dele porque a Lady Iris planejou um aniversário surpresa. E o Finn, ele compra essa ideia da festa e de que tá todo mundo esperando pra pegar o Jake de surpresa. O Jake leva o Finn pra cabana que ele tá morando agora e pede pro Finn pegar madeira pra fazer uma fogueira mais tarde. Quando ele sai pra pegar os gravetos, ele percebe que tá fedendo, o que é estranho, já que ele só deve ter desmaiado por 1 ou 2 dias no máximo. Mas nada que um banho na fonte não resolva. O cara tá em pé já, as pernas dele já sarou. De noite na fogueira, comendo salsichas com o Jake, ele começa a desconfiar se essa história da festa surpresa realmente é verdade. Talvez, na verdade, eles podem estar sumidos porque estão em perigo. E isso deixa o Jake surtado e ataca essas dores de cabeça que ele vem tendo desde que o Finn encontrou ele. Ele diz pro Finn não estragar a festa surpresa dele, pra não ficar bisbilhotando por aí e deixar isso pra lá. E o Finn concorda, sem ter muito o que dizer. Até que, ao olhar por cima do muro, o cervo tá lá de volta. E o Finn escuta sussurros vindo do bueiro próximo a onde ele estava sentado. Ele acorda o Jake para avisar sobre os barulhos estranhos e diz que eles têm que ir lá para ver o que tá acontecendo. Mas o Jake diz que não vai, que tá tudo bem, a festa surpresa e que eles vão fazer Barão. a festa surpresa quando estiverem prontos. E que o Finn tem que ser paciente. O Finn diz: eu tô sendo paciente, eu esperei o dia todo. Até que o Jake responde: bom, eu estou esperando há 6 meses. Meu Deus. 6 meses. 6 meses. 6 meses. Peraí, o que você disse? E aí que o Finn se dá conta de que não foram ele dias nem semanas, mas sim 6 meses. Faz meio ano que o Finn estava desacordado, preso naquele hospital. E enquanto isso, seu melhor amigo Jake se transformou num monstro, tomado pela loucura e caiu nesse abismo de degradação e sujeira. O que ele poderia ter feito com os habitantes do Reino Doce? O Finn precisava descobrir. Ele foge o mais rápido que consegue em direção ao bueiro. E o Jake tenta impedir ele de toda maneira, até mesmo destruindo a cadeira de rodas do Finn e atacando o seu próprio amigo. Ele amarra o Finn num poste perto da cabana e mostra que fez essa apresentação de teatro bizarra, com balões flutuantes e tijolos presos nos seus pés para ele não sair voando. Tudo isso enquanto uma música de circo distorcida toca de fundo. Essa cena que instantaneamente te remete a um certo palhaço medonho que eu imagino que vocês conheçam. O Finn diz pro Jake soltar ele, com a desculpa de que assim os dois vão poder brincar
brincar juntos nesse tal show de fantoches que o Jake criou. O Finn, assim que é solto, prega uma peça no Jake e sai Derruba a andando cabana em cima dele. lentamente em direção ao bueiro, com suas pernas ainda retidas pelos gessos. Quando Jake percebe a situação, o Finn se dá conta de que tem que acelerar o passo. Ele arrebenta o gesso e começa a correr o mais rápido possível, tentando não ser pego pelo Jake, que vem pulando e flutuando atrás dele com os balões. No último segundo, ele salta para dentro do bueiro, caindo na água lá embaixo. Jake vem atrás, mas fica preso pelos balões na entrada do bueiro. O Finn corre em direção à primeira passagem que encontra, e quando chega no fim dela, ele se depara com a cena mais bizarra que você poderia imaginar. Oxi. Todos os cidadãos presos nessa espécie de amba, e todos desesperados tentando clamar por ajuda, mas só conseguindo esboçar pequenos sussurros que ecoam pelas paredes do esgoto. O Jake aparece falando... Surpresa! Surpresa! Oxi. E mais louco do que nunca, dizendo que eles estão ali esperando pra fazer a festa de aniversário que ele tanto falava. O Finn começa a socar ele, tentando arrancar a maluquice. Ah, é aquela cena lá. Eu sou uma garotinha, uma garotinha. Aí o Finn esmurra ele. Na base da porrada. E surpreendentemente realmente funciona. Um dos socos parece colocar a cabeça do Jake no lugar. O Jake, agora sem entender nada e sem lembrar o que tinha acontecido, fica completamente abalado, vendo tudo aquilo que ele tinha feito com o povo doce. Desesperado e arrependido, ele solta o mordomo Menta e pede desculpas pelo que fez. Mas o mordomo Menta diz pra ele que não foi o Jake que fez aquilo. Na verdade, quem causou tudo isso foi... A Maria, coisa horrível. O cervo retorna novamente, mais bizarro do que nunca, nessa cena transtornante, onde ele revela ter mãos nas patas da frente e não cascos, mostrando não ser um simples cervo como estávamos achando até então. O Jake começa a soltar os cidadãos doce enquanto o Finn luta contra o cervo. E numa jogada perfeita, o Jake solta um dos tijolos que ainda estavam amarrados nos seus pés, que cai e atinge o cervo na cabeça, seguido de outro tijolo que finaliza o trabalho. O povo doce, como retaliação, joga o seu raptor nessa espiral simbólica, mostrando que o mal foi demandado. E o episódio acaba nessa nota feliz, como se tudo tivesse ficado bem novamente. Mano. Mas depois de tudo isso que aconteceu, é difícil não ficar boquiaberto com a bizarrice que foi esse episódio. Principalmente considerando que isso continua sendo um desenho infantil, teoricamente. É verdade, ainda assim, mano. Existem algumas coisas que dá pra se discutir sobre esse episódio. O que aconteceu com o Jake? A coisa mais fácil de se notar é a quantidade de referências à cultura clássica do terror que ele tem. E isso aparece desde o card inicial do episódio, que tem essa espiral de fundo que remete diretamente ao pôster de Vertigo, um filme de terror clássico feito por Alfred Hitchcock, um dos diretores mais memoráveis de todos os tempos e que difundiu diversos temas e revolucionou o terror. Caso a espiral não seja o suficiente, tem também o estilo da fonte que usam nessa capa, que é praticamente idêntico aos que o Saul Bass usava nos posters que ele fez para os filmes do Hitchcock. Inclusive é importante citar também o filme 1, 2, 3, que apesar de não ter nada a ver com terror, tem esse pôster também feito pelo mesmo cara que apresenta a imagem dos balões, que estão bem presentes no episódio. Existem algumas referências mais pontuais, como a cena onde o Finn corre, que lembra muito a famosa cena de Forrest Gump, ou, de novo sobre o card, essa referência ao quadro O Grito. Mas tem algumas que são ainda mais específicas, como quando o Finn acorda no hospital, que bebe diretamente da cena do The Walking Dead? A mais famosa do filme Extermínio. Ai, não. Onde o protagonista... Eu assisti recentemente esse filme. Esse maluco aqui é aquele que faz o Peaky Blinders, tá ligado? E dá pra ver a rola dele nesse vídeo. Aí, eu tomo informação foda pra vocês. Acorda completamente perdido no hospital vazio e anda pelas ruas despovoadas da cidade. Imagino que uma versão mais reconhecível dessa cena seja o Rick de The Walking Dead passando pela mesma situação que o protagonista do filme Extermínio. Foi que eu achei que Esse tipo de cena é tão eficiente e impactante que tanto no caso do filme Extermínio quanto em The Walking Dead, essas foram as cenas que mais serviram como marketing para as obras. Essa ação de desconforto que um ambiente vazio e inóspito assim traz é muito recorrente e funciona muito bem. É impossível não se sentir amedrontado e inseguro pensando em como seria a situação de acordar sem lembrar o que aconteceu e se vendo sozinho e perdido num... Esse filme é bom, mas eu não gosto tanto dele porque, tipo, tem uma mulher que faz par romântica com ele e ela é muito foda, ela é muito forte, tá ligado? É uma mulherzona do caralho, mas depois que os dois se conhecem, ela vira uma adolescente que é fraca. Eu nunca entendi isso, nunca entendi.
um ambiente que naturalmente estaria repleto de pessoas. Mas sem dúvida a referência mais interessante pra mim é as do filme Alien, de Ridley Scott. Não vi. No próprio nome do episódio nós temos a frase "ninguém te ouvindo", ou em inglês "no one can hear you", no que vem one can diretamente hear da you. frase mote do filme Alien: "In space, no one can hear you scream". No espaço, ninguém consegue te ouvir gritar. Essa frase sempre aparecia junto às propagandas do filme na época. E aqui, no episódio, isso está intrinsecamente ligado à trama, se referindo justamente aos cidadãos doce que passaram meses presos no esgoto sem conseguir pedir ajuda, porque lá tão fundo ninguém conseguiu os escutar. E é impressionante o terror que isso traz com tanta simplicidade. O temor de estar sofrendo e não conseguir nem sequer gritar por ajuda, por mais que você tente fazer isso com todas as suas forças. E nessa situação, os gritos eram abafados justamente devido a essa saliva que ele usava para prender o povo doce na parede. Essa que novamente vem diretamente de Alien, onde o xenomorfo do filme prendia suas vítimas nessa mucosa pegajosa. Quem faz isso é justamente o cervo. E é dele a última coisa que eu posso Ai, falar. mostrar a O mão. simbolismo presente na imagem do cervo. Esse que é um animal que, quando aparece em obra de terror e suspense, está sempre atrelado com algo misterioso, inerente a rituais e ao sagrado. Quase como a cabra aparece nesse tipo de obra. E no desenho eles usam o que tem para deixar o bicho o mais desconfortante possível. esse bicho no é final, desconfortável principalmente, mesmo, viu? onde ele aparece em pé, com esse olhar vazio te encarando diretamente na sua alma, e com mãos humanas no lugar de cascos. Eles conseguiram transformar esse animal tão comum em um dos seres mais esquisitos dos desenhos. E é incrível porque a Hora de Aventura tá repleto de momentos assim. E esse episódio em questão é só um de vários que apresentam simbolismos, referências e esse aspecto bizarro de maneira interessante. E não precisa nem se limitar ao terror. Gunter. Pode ser relacionado a qualquer coisa. Eu posso citar alguns exemplos, como todos os episódios de Farm World, ou o arco do Lemon Grab, que eu acho que é muito pouco falado pelo tão interessante que ele é. Mano, é bizarro o arco do Lemon Grab, mano. Então é isso. O cara é louco demais, pô. Comenta aí o que achou. Ele engole o outro clone dele. Ou se inscreva no canal caso queira continuar acompanhando o conteúdo. Boa noite e até um outro dia. Bom vídeo, mano. Gostei, mano. É o canal, rapaziada, do Paizão, tá ligado? O link vai estar na descrição, ó, até rimou. E é isso. Muito obrigado a todo mundo que compareceu a esse evento e é nóis.